Olá, meninos e meninas do quarto ano e suas famílias. Eu sou a professora Alessandra e essa é a nossa aula de língua portuguesa. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um assunto que a maioria de vocês está bastante acostumado. Afinal de contas, quem não gosta de ouvir uma boa história? E de contar histórias para os colegas, para os amigos, né, de uma forma bastante informal. Hoje falaremos sobre essa arte, a arte de contar histórias, que é chamada de narrativa. Mas afinal de contas, o que é narrar? Narrar é contar uma história, seja ela real ou fictícia. Agora, você pode pensar, nossa, mas isso deve ser difícil. Não, de forma alguma. Para você narrar, ou seja, para você criar uma história, é só você escolher um assunto, selecionar bem as palavras e deixar fluir a sua imaginação e criatividade. Agora tem um detalhe bastante importante. A narração, a sua história, ela pode ser contada de duas formas. Em primeira ou em terceira pessoa. Em primeira pessoa, você conta algo que viveu, então você vai usar a palavra eu, tá certo? Por exemplo, eu era uma estudante da cidade de Belém do Pará, e aí você começa a descrever ou a narrar a sua história, essa situação, o fato que você quer colocar na história. Por outro lado, você pode também utilizar a narração em terceira pessoa. Em terceira pessoa, a sua história vai falar sobre alguém, ou seja, sobre uma outra pessoa, tá certo? Então, você vai precisar utilizar a palavra ele ou ela. Veja, não é mais você, então você não vai mais usar o eu para se referir ao personagem, tudo bem? Outra coisa também que é importante, que é uma característica da narrativa, é que ela pode ter duas formas de narrador. O narrador, ele pode ser apenas o narrador, né? Aquele que conta a história, no caso o narrador observador, ou ainda ele pode ser o narrador personagem, aquele que além de contar a história, ele faz parte da história como um personagem. Tudo bem até aí? Vamos dar uma olhadinha nos slides? Vamos entender um pouco mais sobre os textos narrativos, então. Veja aí nessa imagem que o rapaz está mega empolgado contando uma história aí para um grupo de amigos. Isso é a narrativa, gente. A narrativa, ela nasceu originalmente de forma oral, tá certo? E agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse tipo de texto. Para você contar uma história, para você fazer um texto narrativo, é importante que você observe essas três coisas. O que você vai contar? Para que você vai contar e para quem você vai contar? Isso é muito importante, porque aí o que você vai contar é o assunto. Para quê? Se o teu objetivo é apenas entreter ou informar, enfim, tudo isso é importante. E para quem significa o receptor, porque você precisa pensar em quem vai ler a sua história. Qual será o seu público-alvo? Até porque isso aí vai definir a linguagem que você vai utilizar na sua narrativa. Tudo bem? O principal objetivo do texto narrativo é contar algum fato. Veja que eu relatei no início da nossa fala sobre o que é a narrativa. O que é narrar? Narrar é contar um fato real ou imaginário. Então, qual é o nosso principal objetivo aqui? Contar algum fato. Tudo bem? O segundo principal objetivo é que esse fato sirva como informação, aprendizado ou entretenimento. Ok? E a outra coisa que é super importante é que a narração visa um receptor. Como assim, professora? Você precisa pensar naquela pessoa que vai ler o seu texto. Uma coisa que acontece muito no nosso dia a dia de professor com os alunos é que o aluno escreve a história e ele não quer detalhar muito. Por quê? Porque a história está na cabeça dele, então para ele está tranquilo, o que ele escreve é suficiente. Mas você precisa pensar que na hora que você está escrevendo,
você precisa pensar no receptor. Aquela pessoa que vai ler, ela não conhece a história, então ela precisa que você enriqueça com detalhes a tua história, a tua narração, para que ela fique mais fácil de ser entendida, compreende? Pense que você não vai estar junto do leitor. Quando você lê um livro aí na sua casa, o autor não está lá com você, pessoalmente. Então, o autor precisa esclarecer tudo no que está escrito. E aí tem uma coisa que todos os professores amam. Quando a gente fala assim para produção de texto, né? Aí o aluno pega e pergunta: tia, quantas linhas? Já pense nisso, por favor. Evite essa pergunta, porque essa pergunta limita a sua criatividade. Você não precisa pensar em quantas linhas. Você precisa apenas pensar na ideia. O que você quer contar, para que contar e para quem. Pensando nisso e lembrando do receptor que vai fazer a leitura do teu texto, deixe a sua imaginação fluir. Enriqueça com detalhes a sua história e você vai ver que você vai ser um autor de sucesso. Tudo bem? Então, vamos falar rapidamente sobre os elementos da narrativa. Gente, as narrativas, elas precisam ter uma estrutura mínima, tá certo? Essa estrutura mínima compreende o início, meio e fim, tá certo? Que a gente também pode chamar de introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos tomar como exemplo a fábula, que é um texto narrativo. Veja bem, nós temos diversos textos narrativos. Então, nós temos a fábula, as lendas, as novelas, os textos teatrais, uma infinidade de textos que nós podemos considerar como textos narrativos. São textos narrativos. Então, eu tomei aqui como exemplo uma fábula, mas eu poderia pegar um conto de fada, uma crônica, um outro conto, tudo bem? Então, dentro dessa estrutura mínima de início, meio e fim, o que você precisa apresentar em cada parte do seu texto? No início, nós apresentamos as personagens, o momento em que a situação está acontecendo e o lugar e a situação. Depois, que vai ser no meio ou desenvolvimento, você vai começar a colocar o texto de uma forma que as personagens interajam entre si em torno de uma situação. Essa situação é aquele fato mais marcante que está acontecendo ali, que precisa envolver as personagens naquilo. Por último, nós vamos criar aquele final surpreendente, o que nós chamamos dentro da estrutura da narrativa de desfecho. O desfecho é praticamente a resolução do problema que foi aquele conflito que aconteceu durante o desenvolvimento da sua história. Perceba que no caso da fábula, esse desfecho, ele precisa gerar uma reflexão dos leitores, ou seja, do seu receptor. Porque a fábula, ela traz um ensinamento, uma moral. E essa moral geralmente aparece ao final do texto, tá certo? Agora que nós já estamos craques nas estruturas do texto narrativo, vamos dar uma olhadinha aí nessa atividade. Eu coloquei aqui para vocês uma tirinha da Magali e eu preciso que vocês observem. Eu vou dar um tempinho para vocês observarem bem essa imagem. Observe aí. Olhem bem para o primeiro quadradinho, para o segundo quadradinho e para o terceiro quadradinho. O que está acontecendo em cada fase aí dessa tirinha? E nós vamos construir uma narrativa a partir dessa tirinha. Observe as cenas abaixo e crie uma narrativa. O foco narrativo da sua história deverá ser em terceira pessoa. Não esqueça o título. Terceira pessoa, porque nós vamos falar de outra pessoa, que no caso é a Magali. Dê uma olhadinha aí. Tudo bem? Vamos então agora construir a nossa narrativa. Normalmente seria assim, gente, um título, e aí você começa, observe a estrutura do texto, parágrafo. Para você iniciar um parágrafo, você dá um espaço na primeira linha e começa a escrever, a sua escrita vai até o final da linha. Quando você fechar essa ideia, você passa para o segundo parágrafo. Eu coloquei aí essas linhas para vocês olharem bem a estrutura do texto narrativo. E agora, nós iremos construir essa história. Que texto você daria
para uma história como essa, onde a Magali está andando e ela encontra um gênio da lâmpada, então ela tem direito a fazer 3 pedidos. Vamos dar uma olhadinha aí, no final aparece o gênio cozinhando para ela. Como é que nós poderíamos criar uma história a partir dessa imagem? Veja, quando eu ouvi essa imagem, eu pensei assim, que essa história poderia ter esse título, Um Passeio Genial. Por que um passeio genial? Ora, porque ela encontrou um gênio num passeio matinal, e é uma coisa bastante inusitada. Tudo bem? Então, como primeiro parágrafo, observe aí o espaço, eu coloquei assim, era um dia ensolarado, Magali andava tranquilamente pela rua, quando de repente encontrou uma lâmpada mágica no caminho. Ela nem pensou 2 vezes. Pegou a lâmpada, esfregou com força para ver o que acontecia e zás! Surgiu um gênio. Não está acontecendo isso lá na história? Veja que eu estou criando, eu estou enriquecendo com detalhes a história. Tudo bem? O gênio da lâmpada disse que ela tinha direito de fazer 3 pedidos. E ele realizaria. Imediatamente ela teve uma ideia que surpreendeu o gênio. Pediu que ele mesmo cozinhasse 3 pratos diferentes para ela. E assim, o gênio passou o dia cozinhando e a Magali teve seus pedidos realizados, fazendo o que mais gosta, que é comer. Vocês viram aí? É um texto narrativo, narra um fato e principalmente uma coisa muito importante. Esse texto narrativo surgiu de uma outra história, de um outro gênero textual que é a tirinha, que nós ainda vamos estudar. Percebeu? Espero que vocês tenham compreendido bem o passo a passo da estrutura, da escrita e da produção de uma narrativa. Agora é a hora do desafio. Vocês têm um desafio que eu vou deixar para vocês. Vocês vão produzir um texto narrativo. Como assim? Você vai escolher 4 personagens. Pode inventar, deixa a sua imaginação fluir. Por favor, não pense em número de linhas, tudo bem? Você vai escolher 4 personagens, o local, o acontecimento, ou seja, a situação que você vai trabalhar nessa história e criar um final para ela. Combinado? Olha, eu quero ver o resultado desse desafio das nossas próximas aulas. Faça um print, mande uma foto para sua professora, para os seus grupos, e aí a gente vai ter o retorno desse desafio. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Tudo bem? Vamos para a nossa dica do dia. Que tal escrever histórias e ir guardando para mostrar para sua professora? Tenho certeza que ela vai amar ler seus textos, porque eu vou. O que vocês acham? Topam o desafio? Nós todos podemos ser autores. Meninos e meninas, por hoje é só. Fiquem conosco até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.